O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido e amado povo de Deus, quero iniciar a homilia lembrando de uma história. Parece-nos historicamente verdadeira. Quando a Grécia e a Pérsia estavam em guerra, há muito tempo antes de Cristo, se a Grécia perdesse a guerra, Atenas, uma de suas cidades mais bonitas, mais amadas, o povo grego era um povo religioso, seria invadida pelos persas e seus templos, sua cidade tão amada, sua cidade bonita, Atenas, seria destruída. Também com os seus habitantes, com os civis, com as crianças, com as mulheres. A cidade mais bonita, talvez, a mais amada, talvez, da Grécia, pelos persas. Mas se a Grécia ganhasse a guerra, eles teriam que avisar aos atenienses que venceram a guerra, para que não se desesperassem pelo medo de serem invadidos pelos inimigos, não fugissem e seriam salvos, estariam a salvo. A Grécia acabou vencendo a guerra contra os persas. E um dos soldados mais velozes teve que marchar e correr muito até Atenas para avisar que venceram a guerra. E ele correu muito, vários quilômetros. Por isso que existe hoje em dia a maratona, por causa desse fato. Chegou em Atenas e disse uma palavra só: vencemos. E morreu. Mas disse uma palavra, conseguiu ter fôlego para dizer aquela palavra, mas depois disso, morreu de exaustão, tendo antes de correr, suportado a guerra, a batalha. Por uma causa, pela vida do povo, pela vida dos atenienses, aquele soldado correu e lhes disse aquela palavra: vencemos. Irmãos e irmãs, talvez muitos de nós não vivemos, sobrevivemos. Pergunto: o que você tem dito ao mundo? O que você tem dito à sociedade? Que palavra você tem dito à sua família, ao mundo, à sociedade? Deus também nos enviou a este mundo, nos deu a vida para dizer uma palavra.
Se a Grécia tivesse perdido a guerra, se aquele homem não tivesse chegado a Atenas, talvez os atenienses se desesperariam, talvez fugiriam, talvez perderiam toda a sua perspectiva de sonho, de futuro, suas esperanças. Se um homem pode fazer isso por seu povo, o que nós não deveríamos fazer por Deus, por quem nós amamos, pela igreja, pelos pecadores, pelos falecidos, por nossos entes queridos? Queridos amados irmãos e irmãs, Jesus, assim como se o marido tem pequeno ou grande ciúme da esposa, ou a esposa do seu esposo, ou se um filho ou filha fala para o pai ou para a mãe que gosta mais de um tio ou tia que do pai ou da mãe, da mesma forma de nós, deveríamos analisar a nossa fé. Bato a mão no peito e assumo minha culpa, não apenas minha, mas de alguns padres, de nós padres. Quando nós ensinamos a fé misturada à política e fazemos de Jesus apenas um libertador social, quando nós misturamos a fé com o comunismo ou socialismo, quando nós misturamos a fé com algum partido político, irmãos e irmãs, não façamos da igreja um partido político. Não façamos da igreja partidos. Recordemos que desde o início do cristianismo, a fé é comunhão nos sacramentos, na ressurreição do Senhor, na vida eterna. Não puramente em causas sociais. Talvez uma das razões de católicos deixarem ou terem deixado a Igreja Católica é porque politizamos a fé. Trocamos o vermelho, quando a toalha do altar é vermelha e a estola do padre é vermelha, que quer nos recordar do sangue dos mártires, por algum outro vermelho. Que fique bem claro que nesta paróquia o administrador não é de partido nenhum político, mas sim católico, apostólico, romano. Que fique bem claro que a igreja não é democrática, que na igreja católica, apostólica, romana, não se deveria ter misturado a fé com, por exemplo, nenhuma doutrina junto do catolicismo, nenhuma ideologia, seja ideologia de gênero, seja liberalismo, seja qualquer forma de fé ou teologia que só fale de pobre, pobre, pobre. Amados irmãos e irmãs, se Jesus é de verdade o Deus que acreditamos,
Por que às vezes nós deixamos algumas coisas para amanhã? Por quê? Vamos lembrar de outra historinha que parece piada, mas vamos lembrar a moral dessa historinha. 2 amigos que tinham vício da bebida combinaram de dar uma volta, pescar, mas um deles acabou levando uma garrafa de álcool. E o outro disse: que isso? A gente não combinou? Uai, né? Sou. E o outro: não, mas eu trouxe isso aqui porque vai que aparece uma cobra. Você sabe, né? Cobra venenosa, o álcool como remédio. Aí tinha outra sacola, desse mesmo que levou a bebida. E o outro: mas o que é isso aí? Ah, é cobra, vai que não tem nenhuma. Queridos irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes nós jogamos para amanhã talvez a nossa conversão, um bom projeto, um ideal, um sonho. Pensemos que talvez nós tenhamos 2 vidas. Não estou falando de voltar depois de morrer, não é isso. A vida que nós vivemos e a vida que nós deveríamos viver, mas não vivemos, no sentido de sonhos que nós deixamos para trás ou não realizamos, no sentido daquilo que a gente impede ou não faz por causa da preguiça, por causa de ir com a moda. Se não tivesse uma pandemia, será que não teria alguma outra coisa para cruzar os nossos braços? Não teríamos alguma sacola com alguma bebida ou outra coisa? Notemos que quando nós queremos mudar de vida, melhorar, vencer a nossa preguiça, nossa mania de jogar as coisas para amanhã, nossas justificativas entre as outras coisas, parece que o mundo se levanta contra nós. As pessoas, nossos argumentos que nós mesmos elaboramos, nosso tédio. E aí? Nós vamos parar? Raiz dos males do mundo e da infelicidade, mediocridade. Perceba que se a sua vida é superficial, a tua fé é superficial, várias vozes querem te fazer felizes. As modas, o mundo. E Jesus nos reclama hoje: quem não tiver amor primeiro, maior, um amor central por mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mãe, quem ama algum partido político, quem ama o mundo, quem traiu a fé, quem é um católico relativista que tudo pode, quem é um católico moderninho, nossa, que padre quadrado, não sei o quê, que padre radical. Quem vive um pé no pecado, um pé na vida, na fé, não é digno de Cristo. Disse-nos o Evangelho. Amados irmãos e irmãs, tenhamos a vontade de mergulhar no Senhor, mergulhar nossa fé no Senhor, de sair da superfície, de vencer-nos, de como aquele soldado grego, dizer pelo menos uma palavra que faça diferença no mundo. Perguntinha para encerrar: você já disse alguma palavra que mudou a vida de muita gente, de pelo menos alguma pessoa, como aquele soldado? Você já disse a palavra que Deus quer que você diga no mundo, que mude a vida das pessoas para melhor?
Você tem uma voz ou um eco? Você tem opiniões próprias? Ou repete o que a televisão, a mídia, a internet, que as pessoas mandam você dizer? Você pensa a sua vida? Ou deixa que os outros pensem por você? Irmãos, irmãs, dizia-nos o Senhor: quem não toma sua cruz não é digno de mim. Você aceita os sofrimentos que são impossíveis de ser evitados? Ou você simplesmente senta diante da TV, liga a sua Netflix, assiste a sua série, vê a vida dos famosos e não tem a coragem de enfrentar os seus problemas fugindo de você mesmo?